Irmãos e irmãs, mais uma vez juntos no domingo, dia do Senhor, hoje 24 de julho, 17º domingo do tempo comum da nossa liturgia. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para dar-te os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da importunação dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quem pede, recebe, quem procura, encontra, para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no caminho para Jerusalém, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a rezar. Os ensine a rezar. Era comum aos mestres ensinar seus discípulos a rezar. João Batista ensinou os seus discípulos a rezar. A novidade na oração ensinada por Jesus, não é? Está em que eles deveriam, ao rezar, chamar a Deus de Pai. Pai querido, Abá, Paizinho, reconhecendo aquilo que verdadeiramente são, filhos de Deus, filhas de Deus. Então, quando vou rezar, devo me colocar diante de Deus como um Pai querido. E me perdoem, ou procure entender, um pai que age com coração de mãe, com entranhas maternas, como lembra o profeta Isaías. Na primeira leitura do livro do Gênesis, nos deparamos com um Deus que rejeita o pecado. Quanto ao pecador, ele é tolerante, paciente, sabe esperar, dá oportunidade e sempre pronto está para acolhê-lo. No Evangelho, a oração que Jesus ensina é simples, sem multiplicação de palavras. E a gente pode dizer, compõe esta oração 2 partes que não podem se separar, 2 partes complementares. A primeira parte se refere à abertura necessária ao Pai que está no céu. Santificar o seu nome, primeiro, né? Reconhecendo como aquele que está presente na vida dos seus filhos e de suas filhas, né? Ele é caminho, verdade e vida. Segundo, pedir para que venha o seu reino. E o seu reino é o amor que chega na pessoa do seu Filho Jesus para toda a humanidade. Terceiro, terceiro pedido, realizar a vontade de Deus, que é o seu reino, que abraça todo o universo, o céu e a terra,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que ele seja feito, realizado na terra como no céu. A segunda parte da oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, se refere às relações entre as pessoas. Dá-nos o pão de cada dia, o pão que precisamos. Meus irmãos, o pão, ou os bens deste mundo são para todos, para serem partilhados. Deles ninguém pode se apropriar em detrimento dos outros. A partilha é um modo concreto de realizar e testemunhar o reino. Pão, terra, trabalho, moradia ou teto, saúde, segurança, educação de qualidade para todos revelam o mundo que Deus quer para seus filhos e filhas. E, lamentavelmente, muita gente, milhões no mundo, passam fome. Milhões passam fome, perto de nós, longe de nós. O Brasil, por exemplo, está enfrentando novamente o fenômeno da fome que se agrava. O Brasil, que é tido como um dos celeiros do mundo na produção de alimentos, muita gente passando fome. Todas as nossas paróquias e comunidades têm que ter um departamento para ajudar as famílias pobres, desempregados, até as comunidades mais pobres, não é? Eu tenho comunidades pobrérrimas, onde existe uma atenção especial para aqueles que vão buscar alimento. E aqueles que nos governam, e aqueles que nos dirigem, e aqueles que dizem que Deus é acima de tudo, o que fazem para os pobres, para os que passam fome, sem saúde, sem condições de vida? Que religião é essa? Segundo, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem, ou seja, os que nos ofendem. Só quem perdoa dá ao outro, meus irmãos e minhas irmãs, a chance de ele se reconstruir como pessoa. E só quem assim age pode chamar a Deus de Pai. Perdoar é acreditar que o outro é amado por Deus. Se eu sou amado e perdoado por Deus, devo também amar e perdoar o meu irmão. Terceiro, não nos deixes cair em tentação. É preciso cuidar para que nossos projetos e nossas relações não atentem contra o projeto de Deus, que pede uma sociedade onde todos estejam incluídos, justa, solidária. A maior tentação, muitas vezes, é abandonar o projeto de Deus, achando que não vale a pena levá-lo adiante, com convicto testemunho. Enfim, a oração pode ser traduzida como gratuidade na relação com Deus, e nunca pedidos, exigências com interesses muitas vezes mesquinhos, egoístas. O Evangelho termina dizendo que os pais normalmente se preocupam em dar coisas boas aos seus filhos. O Pai dá a todos o bem supremo, ou seja, o mesmo Espírito que conduziu Jesus à inauguração do seu programa libertador e levou até as últimas consequências. Quer dizer, esse Pai do céu dá a nós o Espírito Santo, que é tudo que nós precisamos para fazer o caminho cada dia, com liberdade, com dignidade, com alegria. O que devemos fazer? Dar graça por todo o bem que Deus realizou e realiza em nossa vida, por meio do seu Filho Jesus, que perdoou todo o pecado do mundo. O pecado da autossuficiência, onde os outros pecados são apenas consequência. Fomos salvos, reconciliados, somos livres, não devemos nos submeter a nada e nem a ninguém, a não ser a Jesus Cristo e ao seu projeto. Será que em nossas orações pedimos para que Deus realize o seu desejo em nós? Ou somos nós que dizemos a Ele o que Ele deve fazer para nós? Como é que nós rezamos? Qual é a nossa postura diante da oração? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.